Olá, meu nome é Paulo e... tesoura. E como eu já falei em todos os outros vídeos, eu também atendo como Lelo. O Paulitos de Paulo é o meu lugar para expor as linhas de raciocínio mais malucas que vierem à minha mente da forma mais... qualquer coisa que eu conseguir. Correto? É muito doido isso, né? Enfim. O vídeo de hoje é um tanto diferente, dado as coisas que andam acontecendo, que eu não vou entrar muito em detalhes. Pelo contrário, eu vou expressar como tudo tem acontecido dentro e não fora, certo? Quais são os questionamentos, quais são as ideias, quais são os pensamentos que perpassam dentro desse cérebro, correto? Bom, caralho, tô emagrecendo, hein? Que loucura. Fazem mais ou menos 2 semanas que eu comecei a trabalhar pontualmente, certo? Todos os dias eu tô lá de um certo horário até um certo horário. Assim como tudo nessa vida, é necessário que você dedique tempo num lugar, e para você dedicar tempo num lugar, você precisa deixar de dedicar tempo em outro canto. E conforme você faz essas coisas, você toma a decisão do eu preciso dedicar tempo aqui, em A, mas logo, para isso acontecer, eu preciso retirar tempo disso aqui, B. Então, eu acredito que 70% da nossa vida é pesar as preferências, certo? É pesar as preferências de tudo que a gente faz, de tudo que a gente é. Será se meu trabalho é mais importante do que a minha família? Será se meu trabalho é mais importante do que o meu relacionamento? Será se meu relacionamento é mais importante do que a minha amizade? Ou o contrário? Pesos. Será se eu continuar investido em estudar esse gênero literário é melhor do que eu tentar fazer um stand-up? Eu gravar vídeo pro YouTube? Será se eu gastar tempo trabalhando em algo que não necessariamente eu odeio, mas eu não quero continuar nisso no futuro, vale a pena, apesar de... tipo, vale a pena eu gastar esse tempo com isso ao invés de estudando porque eu realmente gosto? E detalhe, será se vale a pena eu largar o que eu tenho aqui garantido pra postar no que eu gosto? Eu dedicar tempo ao que eu gosto e de repente não dá certo? Vale a pena correr atrás do incerto, gastar tempo da sua vida correndo atrás do incerto? Eu disse pra mim mesmo, quando eu era mais novo, um pirralho, né? Tinha o que, uns 13, 14. Eu disse pra mim mesmo, aquela prepotência idiota, de que eu ia chegar lá, eu ia conseguir. Olha a moto. Eu ia fazer a minha arte ser boa o suficiente pra eu viver dela. E nunca ia precisar me render a trabalho manual ou qualquer coisa do tipo. A vida foi me retirando coisas no processo. Dos 13, 14 pra agora, coisas foram retiradas da minha vida, do meu redor, do meu íntimo também. Eu perdi pessoas, eu perdi capacidade de sentimentos. Eu perdi a capacidade de acreditar em certas coisas. Eu perdi a capacidade de ser certas coisas, certo? O de 13 e 14 estava começando a escrever. O de hoje
o de hoje não entende muito bem o porquê tá escrevendo. O de hoje é um pouco mais realista sobre tudo. E não é por causa das coisas que andam acontecendo nos últimos dias apenas. É por tudo mesmo, literalmente tudo. Você entende que num processo de errar e acertar, às vezes a sua tentativa de acertar vai tornar um erro, vai trazer um erro. E esse erro, por si só, ele vai ter um efeito muito maior do que 200 vezes acertadas, certo? Às vezes você erra uma vez e é o suficiente para desfazer qualquer acerto que você faça nos próximos anos. E é muito estranho, porque as pessoas que estão relacionadas a isso, que eu acredito que vão assistir isso, elas sabem exatamente do que eu tô falando, mas as pessoas que não estão relacionadas, elas não sabem. Correto? Não sabem. E eu quero manter assim, eu quero manter a dúvida, porque quem sabe o que eu tô falando aqui, o que eu tô pensando e o que eu tô sentindo e todo essas questões que eu vou expressar, eu vou sair soltando aqui, talvez te traga alguma coisa que eu não sei o quão significativo pode ser pra você. Mas eu não venho aqui, eu nunca pensei eu nunca pensei em gravar um vídeo na minha vida ou escrever alguma coisa, qualquer coisa na minha vida pra trazer respostas. Eu nunca tive. Eu não gosto das certezas. Eu odeio qualquer tipo de certeza. Eu odeio qualquer tipo de pessoa que se baseia e que propaga apenas as próprias certezas. Se você não é divulgador científico, eu não acho que você tem que espalhar suas certezas por aí, porque as suas certezas são certezas suas e elas são subjetivas e elas são fruto de pensamentos seus devido a certas situações, em certas circunstâncias, em certos ambientes, então são completamente inválidas. Eu não consigo receber conselhos de qualquer pessoa, não são qualquer pessoas que eu consigo receber conselho, de que eu consigo ouvir conselhos. E é muito louco, porque eu sou o cara dos conselhos. Mas você percebe que ser o cara dos conselhos não te faz seguir os seus próprios conselhos? Enfim. Só um pensamento. Não tem microfone. Não tem o mesmo ambiente. Não tem nada. Nada. Nada de igual. Nada de comum. Eu não tô na minha cama. Não tô na minha casa. Não tenho... A única coisa minha aqui é o celular, a minha garrafa e a luz que está me iluminando. Correto? E eu gosto dessa intimidade que essa luz traz, que esse ambiente traz. Eu gosto dessa intimidade, dessa proximidade que isso traz, sabe? Eu gosto do quanto... Isso é um 10 ou é um 19? É um 19, correto? Ou é um 10? É um 10, tá bom. Então tem que ficar de olho na bateria, senão eu tô fudido. Eu gosto muito. Eu acho que não tem ideia melhor. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que ligar a luz normal, porque, né? Eu sou a linha e mas enfim. Eu não tenho escrito, eu não escrevo nada há 2 meses. Não, 2 semanas, quase um mês na real. A última coisa que eu escrevi foi uma cena muito bonita e muito sincera. E que é muito doido. Tá, eu vou ter que... Só um minuto, eu vou pausar. Aí no mesmo lugar, tá? A iluminação é diferente, tudo diferente. Mas ainda no mesmo lugar. Eu não lembro muito bem do que eu tava falando. Ah, eu não escrevo há 2 meses. Não, 2 semanas. Quase um mês. E a última cena que eu escrevi é muito estranho eu ter escrito aquela cena por último. Porque ela fala exatamente
exatamente sobre tudo isso. Sobre tudo. Eu não tenho medo de ser supernova. Bom, é muito louco isso, não é? Enfim, vamos fazer isso direito, certo? Vamos trabalhar vamos trabalhar todas as coisas aqui, todas as reflexões de cada vez. A última coisa que eu escrevi além da cena, certo? Depois da cena, foi um conto de vampiro. É engraçado, mas é um conto de vampiro que aborda coisas diferentes e ele vai provavelmente ser publicado pela Necrópole Editora no negócio. Enfim, Beba-me Devagar, se eu não me engano. Quando eu postar isso, ainda não... Bom, eu vou postar isso daqui, tipo, assim que eu terminar. Mas quando eu postar, não vai ter sido anunciado ainda e dane-se. De verdade, meu público é minúsculo aqui. Então dane-se. Eu quero trabalhar alguns temas muito interessantes aqui. Eu preciso organizar um pouco meu pensamento nesse processo. Eu acho que eu preciso falar sobre mentira. Certo? Mentiras. E tudo o que vem junto. Eu acho que todo mundo na face da Terra conviveu com algum tipo de mentiroso compulsivo ou alguém que tem o hábito gigantesco da mentira por pelo menos um mês, sabe? Todo mundo já conviveu com mentiroso. Todo mundo. Todo mundo conhece pelo menos um mentiroso. E muitas pessoas cresceram sendo criadas por isso. Certo? E a gente sabe. A gente sabe. Depois que a gente cresce, a gente percebe. E assim como todos os comportamentos compulsivos, abusivos, tóxicos que a gente cresce sendo alimentado por eles, certo? Você sempre segue dois caminhos, certo? Você sempre vai seguir dois caminhos. Ou você faz igual, ou você segue o exemplo oposto, entende? Ou você segue o exemplo, ou você faz o oposto. Assim como qualquer coisa. Mas principalmente os comportamentos terríveis que a gente vai recebendo da nossa vida. Se você... Bom, calma. Vamos aos poucos. Assim como qualquer pessoa, eu convivi e fui intoxicado pela mentira por muito tempo. Eu já fui um grande mentiroso. Como meio de defesa e também como meio de controlar certas situações. Até os meus 15, 16 anos era assim que eu mantinha o controle sobre a minha vida. Beleza? Era assim. Simples assim. Era isso. Era essa sensação. Entende? Era nada além disso. Enfim. E se eu pudesse hoje, no dia de hoje, desfazer tudo isso, desfazer todas as mentiras que eu contei, talvez seja irônico eu dizer isso, principalmente depois do que acabou de acontecer, mas não só principalmente do que acabou de acontecer, mas também o fato do aprendizado, entende? Eu não apagaria as mentiras que eu contei no passado. A de ontem, sim, eu pago, mas do Paulo mais novo, de 14, 15, 16, 13, não. Eu não mudaria isso. Eu entendo porque que o Paulo daquela época mentiu. Embora eu não passe pano pra isso. Eu não sou nem capaz de passar um pano pra isso. Mas eu também entendo o que isso me trouxe. Esse pavor. E essa necessidade de ser cada vez mais claro sobre as coisas.
Eu escrevi uma poesia que, se eu for capaz de lembrar do que eu tô falando agora, eu vou colocar na descrição do vídeo esse trecho. Mas que é basicamente sobre a ideia do Lacan, do quanto a linguagem, a partir do momento que a linguagem se incrosta na gente, a gente aprende uma língua, a gente aprende a se comunicar da forma que todo mundo se comunica, os sentimentos são reprimidos e são limitados em questões de expressão. Entende? E eu não acho que a mentira, embora 90% do tempo ela seja maligna, ela seja maléfica, certo? Ela vai ser um malefício, ela vai destruir alguma coisa, ela sempre vai. É quase o papel fundamental de uma mentira. É a queda, certo? A mentira antecede a queda da mentira. É sempre assim. Eu não acho que a verdade sempre prevalece, mas a mentira sempre antecede uma queda. Talvez a mentira perpetue para sempre, mas ela sempre antecede algum tipo de queda. Correto? Sempre. Seja uma mentira que quebre uma confiança, ou seja uma mentira que destrua um povo, mas ela sempre antecede uma queda. E toda queda que aconteça, ela só pode ser controlada por aquele que sabe a verdade por completo. Porque não tem como você remediar os danos de uma mentira sem você saber o que está por trás dela. Não basta saber a verdade, mas você precisa saber o motivo. E se você não tem essas duas informações, a queda vai continuar. E o peso de uma mentira tão potente, tão destrutiva, que destrua alguém, que destrua um povo, que destrua uma arte ou qualquer coisa do tipo, uma mentira destrutiva, uma mentira que carrega uma obscuridade em si, ela é intrinsecamente duvidosa, mas às vezes ela também é necessária. Você entende? A verdade é que, se duas pessoas precisam ser completamente sinceras umas com as outras, a mentira é necessária que ela seja. É necessário uma visita da mentira, para que as duas pessoas possam colocar em xeque o quanto a sinceridade é necessária. Entende? A questão é você saber dosar o tamanho da mentira. Eu não tô dizendo que... Calma, ó. Eu não tô dizendo que você tem que planejar uma mentira, que você tem que mentir alguma coisa. Não, mas a gente sabe que isso sempre vai acontecer. Nós somos seres humanos trabalhados para se defender. Homens, principalmente, são trabalhados para defender o seu íntimo, certo? Sua interioridade. A gente precisa, pelo menos no papel social que é construído, a gente necessita desse esconderijo interno, correto? E a verdade é que, no momento que uma verdade dolorosa sobre o seu íntimo vir à tona, você vai negar ela com todas as forças até que você entenda que você não precisa fazer isso. É. Papo pesado, né, irmão? Tá, foram 20 minutos. Eu só falei sobre a mentira. Esse vídeo vai ser gigantesco. Enfim, vai ter um corte porque meu vídeo tá travando. Eu ia mandar um beijo, mas não é pra todo mundo não, né? Tchau, tchau. Eu não acho que eu tenho que voltar no... Claro, isso foi um corte, mas enfim. Só me foi... A única coisa daqui do tempo
entre aquele corte e esse foi eu checar o áudio. Basicamente faz 2 minutos. Mas enfim, eu não acho que eu tenho que voltar no assunto da mentira. Eu acho que eu dissertei de uma forma muito, muito, muito boa. E eu espero que eu tenha deixado muito, muito, muito claro o que eu quis dizer. Eu não acho que todas as mentiras são intencionais, mas a verdade é que nós somos condicionados à mentira e em algum momento ela vai aparecer e às vezes é necessário que ela apareça para você conseguir entender quais são as prioridades daquilo, quais são as prioridades e quais é a importância da sinceridade em tal canto, correto? Porque às vezes a sinceridade num canto não vale nada, no outro é tudo que importa. Às vezes serve como um lembrete, a queda da mentira serve como um lembrete do que realmente importa, de qual é o verdadeiro significado da luta, correto? Próximo assunto, eu quero falar sobre frustração e perfeccionismo, certo? Frustração e perfeccionismo, eu preciso muito falar sobre isso. Desde que eu comecei a trabalhar, é aquilo, é sempre a incerteza, correto? A gente conhece, todos nós conhecemos a incerteza da estabilidade. E de verdade, passando por cima aqui do que está acontecendo, digamos que hoje é sábado. Desde quarta-feira eu não tenho muito um lugar certo para dormir. Eu não tenho uma segurança de uma cama no final da noite, digamos assim, certo? Eu não tenho uma segurança de uma cama no final da noite. Basicamente isso. E nesses 4 dias, 3 dias, quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias. Nesses 4 dias, essas 4 vezes eu tive uma grande dúvida de se eu ia realmente conseguir ter uma cama no final da noite, entende? E é um estresse gigantesco. Então, sobre estabilidade e sobre segurança é um negócio que você tem que aprender a viver, né? É muito louco você, enfim, para de falar da minha vida, vamos falar das coisas por cima de novo. Vamos falar dos conceitos e não dos detalhes. Perfeccionismo e frustração. E eu vou falar isso tanto na perspectiva profissional, certo? Tanto na perspectiva artística. Que, querendo ou não, elas se mesclam. Em algum momento elas vão se mesclar. Ainda não, mas bom. É engraçado. Porque sábado retrasado eu escrevi o conto que eu te contei. Que eu te contei, eu acho isso incrível. Mas sábado passado eu escrevi o conto que eu te contei e enviei no mesmo dia, porque eu não consigo pensar sobre o que eu tava fazendo. Inclusive o edital abriu no sábado, eu escrevi o conto na madrugada do sábado, mandei e enfim. E então a semana começou. A semana começou e não começou muito bem. Começou caindo, sabe? Caindo em cima de si, tropeçando e tropeçando e tropeçando. E não foi uma semana fácil. Na quarta-feira a bomba explodiu, correto? Uma coisa que é muito engraçado. Durante esse período de sábado até quarta-feira, de sábado até esse sábado, essa uma semana, todas as seguranças existentes foram jogadas pro alto. E consequentemente eu joguei todas as outras seguranças que eu tinha também, eu joguei pro alto. Por desespero. Mas para de falar de mim, vamos falar sobre os conceitos. A verdade é que para eu falar sobre os conceitos eu vou ter que falar de mim de certo modo. Então não existe muito, então eu tô indo pro caminho certo. Enfim, no momento que a bomba explodiu no sábado, as coisas começaram a dar muito errado. Porque no sábado eu comecei a perceber que eu não tava dando tudo de mim. Eu não tava conseguindo atingir um nível necessário no que eu tava fazendo no meu trabalho. E a gente sabe muito bem que quando você tá num período de experiência, nas suas primeiras semanas, a gente sabe que se você não se adapta, se você não consegue fazer o básico, você não vai permanecer ali. Eu sei disso, eu tenho plena noção. Às vezes compromisso não é o suficiente, não basta você ter compromisso em continuar indo, mas você ir não conseguir fazer o que tem que fazer nunca. Você não conseguir aprender.
Correto? Correto. Então, na quarta, durante a tarde, eu... Vrum, certo? Eu falhei, digamos assim. Eu me cobrei muito e mesmo me cobrando, eu falhei. Cagaram na minha cabeça e eu não consegui dar o troco. Eu caguei também na minha cabeça. Na quarta de noite, pum, a insegurança gigantesca. Na quinta, digamos que foi o segundo cabum, porque eu consegui arranjar um lugar pra dormir e a insegurança do dia seguinte, da quinta, ela pesou. E é muito doido como memórias do nosso passado, elas retornam quando a gente passa por lugares em que essas memórias estão conectadas, correto? Por exemplo, eu tenho muitas memórias com shopping. Um shopping daqui de perto. Muitas, muitas, muitas. E essa memória, ela sempre me traz uma melancolia, mas também uma necessidade de reconexão, entende? Esse shopping tem uma simbologia de reconexão pra mim. E ao mesmo tempo que ele me trouxe uma certa angústia em alguns pontos e alguns momentos, devido a algumas coisas né, que foram feitas e que não foram feitas, ele também me traz um momento de reconexão com pessoas que eu amo, porque eu tenho memórias muito boas com aquele lugar. A questão é, eu não tenho memórias muito boas com o que estava acontecendo, digamos assim, os lugares que eu estava visitando, etc. Não são memórias decentes. Bom, e quando você tem uma insegurança gigantesca sobre uma coisa básica que é um lugar de descanso, e você não saber se você vai ter um lugar de descanso seguro, você vira a chave e aquelas memórias que você estava lidando esse tempo todo, elas vêm. Porque elas também significam insegurança de certa forma. Então você colide consigo mesmo e explode. E é assim. A verdade é que é assim. A verdade é que basta um significado mínimo. Uma fagulha mínima para que coisas explodam. Certo? Coisas explodam. E na quinta-feira foi o segundo cabum. E a verdade é que a forma que esse cabum aconteceu foi uma forma que ele aconteceu em vários momentos, em vários lugares ao mesmo tempo, digamos assim. Porque... E não foi, tipo, é muito louco isso. É muito, muito louco. É muito louco. É... Desde que eu... Desde quinta, eu tenho refletido sobre o que tem acontecido. Certo? Tá, eu não sei. Não, enfim. Eu tenho refletido sobre o que tem acontecido e sobre a minha parcela de culpa com tudo isso e o quão... Tipo, eu tenho plena noção. Eu não me culpo pelo que aconteceu em si. Mas eu com certeza me culpo pela forma que, que eu levei aquilo, a forma que eu conduzi aquilo e a forma que eu fiz aquilo acontecer. Certo? Essas duas coisas eu com certeza me culpo. E eu com certeza admito que eu errei. O que levou até, tipo, a forma que eu fiz pra chegar até ali e a forma que eu conduzi aquilo depois que aconteceu. Sim, eu errei. Eu admito. Mas... Mas muita coisa, muita, 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 muita coisa. Enfim. O que eu quero falar? É que na quinta foi o segundo cabum, certo? Na quinta foi papo de top 3 piores dias da minha vida. Na sexta, eu ainda tinha... Na quinta, mas na quinta eu consegui dormir na casa do meu amigo. Um abraço, Cauã. Na sexta, eu fui trabalhar. Mas eu não
sabia se eu ia conseguir trabalhar, mas eu fui. Eu fui pela Clara. Eu falei que o beijo era só pra uma pessoa, enfim. Eu fui por ela e eu fui focado no objetivo e eu precisava. Ela me deu uma direção e eu fui nessa direção, correto? Foi isso. E é muito louco. Porque na sexta, as consequências da quinta começaram a cair sobre mim. Beleza? De manhã, desgraças gigantescas. Então, pum. De 1 hora até 6h30, vazio completo. Na verdade, de 1 hora até 6 horas, vazio completo, cabeça mil. Certo? Nada acontecia sobre quanto a isso, mas cabeça mil. Deu 6 horas, eu recebi uma mensagem e pum, o segundo ato da consequência. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que você tem que pagar pelas consequências do que você faz, o que você fez também são consequências de outras coisas. Porque é sempre assim, tudo que acontece nesse planeta é um dominó, correto? Uma coisa no começo leva até uma coisa lá no final. A primeira coisa da minha vida vai acarretar em alguma coisa no final da minha vida. E é sempre assim. Absolutamente sempre assim. Certo? Enfim. Calma, deixa eu pensar aqui. Então foram duas consequências. Não só duas consequências. A segunda consequência me fez não conseguir focar. Correto? Eu não consegui focar no meu trabalho. E pela primeira vez, nas 2 semanas, eu dei o primeiro prejuízo lá. Eu tipo, nas outras vezes eu não tava conseguindo fazer. Dessa vez eu fiz, eu achei que tava certo e eu errei. E isso foi a primeira vez que eu errei, correto? Foi a primeira vez que eu cometi um erro gigantesco, que eu estraguei alguma coisa. Por falta de foco, por consequência. É como se quinta levasse ao erro na sexta. E quinta só aconteceu por causa de quarta. E quarta só aconteceu por causa de coisas de meses atrás. É como se as coisas já tivessem sido construídas. E essas coisas estão sendo construídas há muito tempo. Então sexta, no momento que eu errei aquilo, eu errei a camiseta, digamos. Eu literalmente errei na hora de fazer a camiseta. E eu trouxe o primeiro erro ali. Eu me frustrei completamente, sabe? Foi um tapa na cara. Foi o tapa na cara que eu precisava receber, mas eu não queria receber em momento nenhum, que é o famoso... Sabe quando você começa a tentar fazer alguma coisa, mas você desiste porque você não é bom nos primeiros 5 minutos? Foi isso que eu recebi, entende? Foi um tapa na cara, que é o famoso pá, você não é bom o suficiente. E eu acho que foi nesse momento que eu... Se você não é bom o suficiente, você errou, você fracassou ali, você trouxe algo negativo para algo, sabe? Você causou um empecilho, digamos assim. E talvez nem seja um grande empecilho, mas você causou. Correto? Correto. Essa coisinha assusta pra caralho, a gente tem que admitir. Mas eu quero falar da ironia desse planeta, irmão. Eu quero falar da porra da ironia nesse mundo, irmão. Porque sexta-feira eu errei, eu comecei a receber as consequências do meu erro. Pum, você não é bom o suficiente. Eu cometo mais um erro. Eu saio do trabalho sem rumo. Certo? Não só porque eu cometi um erro no trabalho, mas por tudo que estava acontecendo, todas as coisas que estavam na minha cabeça. Sem amparo, sem estabilidade, sem segurança de onde eu ia dormir. Eu vaguei. Eu liguei para as pessoas que importavam, falei com as pessoas que importavam e vaguei. Correto? Vaguei sem rumo. Pensativo. E é muito engraçado porque eu sentei no momento da rua. Eu entrei numa ligação, eu
discuti com pessoas, eu mandei mensagens nervosas, eu li consequência número 2 e de repente chega a porra de uma notificação pra mim. E a porra do meu conto era aprovado. E eu olhei pra aquilo, o meu conto foi aprovado. E eu não senti propósito. Eu não senti trabalho feito. Eu não senti orgulho. Foi a vitória mais azeda da minha vida. Você entende? Porque no sábado passado que eu escrevi esse conto, eu enviei, mas eu enviei e logo depois eu achei ele terrível. Eu achei ele terrível, entende? Terrível, horrível mesmo, não gosto. Eu não consigo, tipo, eu sei que é coisa da minha cabeça, mas eu penso nele e eu não gosto. Eu nunca reli ele, nunca parei pra reler. Talvez ele seja bom, mas eu não sei. Mas enfim. E aí eu vi aquilo, eu vi uma coisa que eu não gostei de fazer, ser aprovado, ganhar ter o seu próprio mérito. Foi um bagulho aqui, ó, que eu não sei explicar. Porque eu cometi vários erros e de repente eu sou recompensado por algo que eu não gostei de ter feito. É o famoso, eu achei que eu tinha feito direito no trabalho e tava errado. Eu achei que eu tinha feito errado no conto e deu certo. Eu achei que eu não tinha totalmente culpa sobre o que aconteceu na quinta. Então consequências começaram a acontecer. Você percebe que foi uma troca de perspectiva, como se fossem bombas caindo sobre você? Você não sabe mais o que você... Você não tem mais uma noção. Tipo, eu parei de ter uma noção naquele momento de certezas, digamos assim. De certezas e das minhas perspectivas perante as coisas. Eu não sabia exatamente o que eu tinha feito. O que eu tinha errado e o que eu tinha acertado em absolutamente qualquer uma das coisas. E é por isso que eu decidi encontrar o meu pai, digamos, literalmente. E eu podia ir de ônibus, eu podia chegar lá em 20 minutos, mas eu caminhei por 3 quilômetros, porque eu precisava pensar. E foi um dos momentos mais fodidos. Foi muito fodido. Você não tem ideia do quanto minha cabeça me azucrinou naquele momento. E era isso que eu queria falar sobre frustração e perfeccionismo, porque às vezes a gente busca tanto a perfeição e a gente acha que encontrou, e a gente tá enganado e se frustra. E às vezes a gente tá tão frustrado por não estar perfeito, que a gente também se engana e já tá ótimo. A real é que no final das contas você só tem que tentar, você tem que fazer. E a sua própria perspectiva nunca vai ser o suficiente sobre o que você faz. Certo? Você nunca vai conseguir chegar no seu melhor se você se prender só ao que você é. Porque se eu me prendesse somente ao que eu olho, todas as coisas no meu trabalho estariam erradas. Se eu focasse somente do que eu vejo, nenhum conto meu seria publicado. Todos os meus livros eu pararia. Eu acho que vale a reflexão. Certo? Eu realmente acho que vale a reflexão. Caralho, que loucura, tá? Que loucura estar soltando isso, né, irmão? Que loucura, que loucura, que loucura. Tem mais algum tema? Eu acho que tem sim. Perfeccionismo, beleza. Eu quero falar sobre culpa. Caralho, culpa. Puta que pariu, acho que não existe. Caralho, calma aí, calma. Eu tô esticando minhas costas. Que é isso? Óleo de banana. Ah, tá. Sem acetona? Caralho, dá pra beber então? Tô brincando. Óleo de banana. Enfim.
Enfim, dias intensos, né? Vamos falar de culpa agora? Vamos falar de culpa. Eu não vou falar sobre culpas minhas, eu vou falar sobre culpas geracionais, digamos assim, sobre culpas que não nos pertencem ou sobre culpas que nós presumimos. E eu vou dar alguns conselhos. Eu sou uma pessoa que sempre sentiu muita culpa, correto? Eu acho que eu fui condicionado a ser assim, pelas coisas que aconteceram e também por parte de algumas coisas que foram da minha criação, certo? Eu fui condicionado a sentir culpa de certa forma. Eu aprendi a ser culpado, vamos dizer assim. E eu odeio ver outras pessoas se sentindo culpadas, entende? Eu odeio. Eu odeio que as pessoas se culpem, porque eu sei a dor disso. Eu lembro que mais ou menos de meados de 2024, onde as coisas estavam começando a perder o controle, né? Eu lembro que eu escrevi um texto onde eu disse que a culpa é o único sentimento que realmente faz sentido. E hoje, o Paulo de 2026, ele não concorda. Ele discorda completamente. Ele acha o oposto, a culpa é o único sentimento que não faz sentido. Correto? Porque a culpa, a partir do momento que ela é um sentimento e não um veredito da justiça, ela perpassa de subjetividades, correto? Se ela perpassa de subjetividades, ela tem viés, e o viés é basicamente a sua moral. Você já parou para pensar que não só o planeta Terra inteiro tem suas morais completamente distintas e completamente distinguíveis, literalmente todas elas você consegue ver que as coisas moralmente corretas aqui são completamente diferentes no Japão e blá blá blá, e Estados Unidos e China, e Índia, é tudo diferente. Dentro do Brasil, a moral é diluída, correto? A culpa, por si só, ela é subjetiva, ela é referente ao seu contexto e ao seu pensamento, ela é interna. E assim como algo interno, assim como uma tristeza, assim como uma felicidade, assim como o amor, a culpa tem um significado diferente. A palavra culpa tem um significado diferente para cada um de nós, assim como o amor, assim como a tristeza, assim como a alegria. Porque cada um tem a sua forma de experienciar a culpa. Então a culpa, a gente leva ela como uma certeza gigantesca e predatória contra o ser humano, correto? Assim como a gente trata o medo como a necessidade do ser humano de defesa, a gente trata a culpa como a necessidade do ser humano por punição, pelo incorreto. Correto? Então eu acho fascinante, eu acho verdadeiramente fascinante o quanto a culpa, por ser subjetiva e principalmente por ser um sentimento também, ela é paradoxalmente contrária a si mesma. E a culpa do tribunal e a culpa do sentimento, a interna, elas se contradizem. Logo, elas não significam as mesmas coisas. Você entende? Eu não acho que necessariamente você sentir culpa, você é culpado, assim como você não é culpado. Tipo, assim como nem todo culpado sente culpa, entende? E é por isso que eu acho que a culpa é o único sentimento que não faz sentido. Esse é o primeiro. Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer sobre isso. A segunda é que por ser um sentimento pesado, que não faz sentido, e interiormente a gente sabe que não faz sentido, que não tem base, porque a partir do momento que você sentiu culpa é por algo que já aconteceu, e a culpa é a necessidade da mudança por algo que já aconteceu, então você sabe que é um sentimento inútil, e que não faz sentido. Então, a gente nunca quer, a gente sempre foge. Calma aí, eu tô vendo o tempo.
A gente sempre foge. A gente sempre foge da culpa. A culpa nunca é algo que a gente quer no nosso convívio. Então, a partir do momento que alguém, ou por exemplo, quinta acontece comigo, a quinta acontece, todas as coisas que estão ao meu redor, todas as pessoas que estão ao meu redor e que podem estar minimamente relacionadas com essa grande explosão, elas não vão aceitar que talvez a parcela de culpa delas aconteça. Entende? Assim como a minha mãe não aceita certas coisas que ela faz, o meu pai não aceita certas coisas que ela faz, ninguém. As pessoas do seu convívio, com certeza elas cometem erros diariamente, tipo erros contínuos, o mesmo erro todos os dias. E ela não enxerga, tipo, ela enxerga aquilo como erro, ela sabe. Mas ela não consegue sentir culpa por aquilo porque ela pode mudar, você entende? Porque é um comportamento contínuo, você pode interromper ele. Então, e a partir do momento que o comportamento continua e você pode interromper, você percebe que quando as pessoas começam a reagir ao seu comportamento contínuo, às suas falhas constantes, a sua culpa precisa ser jogada em alguém, porque você não quer sentir aquilo, você não quer mudar. Então, por exemplo, vamos lá. Um exemplo aqui, não vou falar que é sobre alguém nem nada. Talvez seja, talvez não. Talvez seja sobre alguém que eu conheço, enfim. Não vou falar. Mas, por exemplo, se alguém cobra muito a sua presença, mas não faz por onde, certo? Se ela cobra muito a sua presença, mas ela não é presente, no momento que você não conseguir mais entregar presença o suficiente para ela, o tamanho máximo do vídeo foi atingido e aí ele ia dividir em dois e eu preferi só recomeçar mesmo, porque senão eu ia ter que... Só recomeçar não, né? Só começar de novo, porque senão eu ia ter que saber exatamente onde eu parei, juntar e cortar e eu não quero fazer isso. Então só vou jogar isso aqui. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Se uma pessoa cobra muito a sua presença, mas não é presente, a partir do momento que você não conseguir mais entregar a presença para ela, porque você não tem de onde tirar, ela vai te culpar por algo que ela não fez, correto? Porque ninguém quer sentir culpa, ninguém quer abraçar a ideia do eu não consegui fazer o suficiente. Ninguém. Mas marshmallow. Mas eu também acredito que o ser humano, assim como ele é adaptável, ele também é social. Tá, eu já tô pensando em outra coisa. Outro tema pra abordar aqui. Mas além de adaptável, ele também é social. E a sociedade, não a social, tipo, o ambiente, a ambiência social que você vive, ela molda você, correto? Assim como eu disse no começo, eu fui moldado para sentir culpa. E eu acredito que muitas pessoas por aí, não acho que não vai ter tantas, mas por aí também foram moldadas para sentir culpa. É uma merda, né, pessoal? O vídeo tá travando. Foi uma pausa. Pare de travar, eu espero muito que pare de travar, não parou. Enfim. Voltando ao assunto. Por exemplo, eu fui condicionado a sentir culpa, era nisso que eu tava falando, né? Porque algumas pessoas aprenderam a sentir culpa na marra, correto? Por coisas que elas não fizeram. Todo mundo, tem muitas pessoas que se sentem culpadas, eu sou uma delas, se sentem culpadas por tudo. Nossa, você não tem ideia, eu já me culpei por coisas que não fazem o menor sentido, tá ligado? Eu tinha uma piada que eu fazia, que quando o meu primeiro conto foi aprovado, literalmente no primeiro conto que foi aprovado, o Estados Unidos atacou o Irã. E aí eu falei, é a causa e o efeito, né? Causa, meu conto é aprovado. Efeito, estou Terceira Guerra Mundial. E eu sempre fazia essa piadinha. Mas enfim. A verdade é que, por exemplo, eu quero trazer um questionamento pra você. Comente. Não sei, você que sabe. Mas em que momento... duas perguntas, na verdade. A primeira é,
Em que momento da sua vida você percebeu que carregou uma culpa por muito tempo que não era sua? E segundo, Caralho, eu esqueci a pergunta. Você acha que as pessoas ao seu redor, elas têm culpa de comportamentos que você tem hoje em dia? Por exemplo, você acha que... Vamos lá. Vamos dizer que seu pai era violento. Não sei, alguma coisa assim. Certo? Ou sua mãe era violenta. Ou você teve um irmão violento. Certo? Você acha que isso moldou você de uma forma pra você ser... Tipo, como você acha que isso moldou você? Correto? Porque eu vejo muito o padrão do comportamento ruim, tento seguir o oposto ou replico. Mas eu queria muito entender se todo mundo vai pra esses dois. Se só tem essas duas, entende? Eu também conversei que é muito normal que quando você tem algum familiar da sua criação, pai, mãe, às vezes você não tem pai nem mãe, mas você tem avô, avó, mas um deles é ausente, sabe? Não consegue, não passa tempo com você. Ou sei lá, não te dá. Não, pode passar tempo presencial, mas não te dá presença emocional. Tipo, porque não é só presença física, né? É presença. Você tem que estar lá pra pessoa. Não só com a pessoa. Isso é a criação. Eu sempre vi que quando a pessoa de criação é ausente, você pode seguir sempre dois padrões. E eu não sei se o quanto isso é certo. Eu precisava muito entender isso mais a fundo. Mas os dois padrões ou você aprende a se virar sozinho muito rápido e cresce muito rápido, certo? E você se torna completamente responsável muito rápido, ou você fica carente e você passa o resto da sua vida buscando aquilo que você não teve naquele momento. E é muito doido porque eu conheço muitas pessoas que tiveram algum problema assim e que elas não seguiram esses dois padrões, entende? Tipo, é uma mistura. É uma mistura muito... Ao mesmo tempo que eu também conheço muito mais pessoas que seguiram esses dois padrões. Ou elas buscam constantemente afeto e... Não no sentido de serem carentes, mas elas buscam conexões reais, entende? Elas buscam se sentir vistas e se sentirem amadas. E eu não vejo nada de errado nisso, eu acho lindo. Mas eu acho triste de onde vem em algumas dessas coisas. Ou elas cresceram muito, muito, muito rápido. Elas atingiram capacidades de se virar com 13, 12 anos. Tem pessoas que eu conheço que com 16, 15 já estão morando sozinhas. E não é porque os pais não quiseram ela em casa, mas é só porque elas não precisavam mais dos pais. Entende? Elas precisavam de independência, porque estar no mesmo ambiente que os pais estavam lá limitando, porque elas já aprenderam o que elas precisavam aprender naquele ambiente. Sozinhas. Isso é muito louco. Eu tinha falado que eu tinha outra ideia de tema, mas eu acho que não. Acho que eu preciso dormir, na real. Acho que eu preciso enfrentar agora o Homem de Areia. Enfim. O plano agora é o seguinte. Eu vou juntar todos esses vídeos, correto? Todos os vídeos que eu gravei, com os cortes, etc. E num só, vou colocar pra renderizar. Vou dormir, vou acordar, vai estar renderizado. Vou postar, e seja o que Deus quiser. Sem thumb, porque eu não tenho um computador pra fazer uma thumb. Por quê? Porque eu não tenho nem onde dormir. Yes! Enfim, pessoal. Pessoal quem, Paulão? Enfim, rapaziada. Rapaziada quem? Enfim. Celular. Espero que tenham gostado desse vídeo bem mais intenso, digamos assim. Muito mais acelerado. E barulhento. E...
intenso de certa forma, e com tantas questões sendo jogadas assim. No final das contas eu trabalhei só 3 temas, né? 3, 4 temas. Mas são temas que estavam percorrendo pela minha vida nesse tempo. E eu acho que deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer com tudo isso e o que estava acontecendo pra eu poder chegar nesse momento e trazer isso pra vocês, correto? Eu gravar esse vídeo, eu acho que dá pra entender mais ou menos, mais ou menos, o que me fez chegar até aqui. Gravar esse vídeo e todos os pensamentos e todos os questionamentos. Enfim. Eu sou o Paulo, esse é o Paulitos de Paulo e me segue no Instagram, né? É Autor Lelo, porque eu sou autor e meu nome artístico é Lelo. AUTORLELELO. Autor Lelo. Não vou colocar aqui. Não vou, desculpa, não vou escrever na tela. Não vou editar esse vídeo, eu só vou juntar as partes e mandar. Enfim. E é isso. Eu acho que eu não fiz nenhuma piadinha desse vídeo, né? Loucura isso, loucura. Loucura. Enfim, rapaziada. Acabou de rolar alguma coisa aqui da frente daqui, de onde eu tô. Escutei alguém xingando, escutei uma porrada no carro. Eu tenho 90% de certeza que foi um assalto. Enfim, rapaziada. Adiós. Adiós não, né? Logo logo eu tô aí. Ou não, talvez eu acho que demore mais, né? Porque minha vida não tá muito fácil. Mas enfim, muito bom estar aqui com vocês e ter a oportunidade de gravar isso aqui. Não desistam de mim, pelo amor de Deus. Não desistam não, irmão. Eu preciso muito dos meus 25... das minhas 25 visualizações. No máximo. E não desistam da sua arte. Nunca. Jamais. Nunca desistam do que vocês querem fazer. Só faz. Um abraço.